Eu vou ter que falar. É, tô com um problema de agenda de novo, então acho que a gente vai ter que passar para quinta-feira esse estudo. Porque, vou explicar, é um bom motivo, assim, é um motivo. Passar para quinta-feira, não, voltar para quinta-feira, né? Que eu mudei para quarta, agora voltar para quinta, vocês vão se encher qualquer hora de mim, vou falar, vai pro inferno, fica fazendo as coisas a hora que você quiser ir sozinha, que eu não me interesso mais, né? Mas é um motivo justo, assim, eu vou explicar. A gente na Tibet House, a gente vai fazer um programa esse ano de traduzir todo um curso da Tibet House Índia, que chama Nalanda Diploma Course. É um curso completo assim de filosofia budista, todos os temas mais importantes de filosofia budista, assim maravilhoso, né? E eles vão dar o curso lá e que eu tô matriculado para fazer e depois eu vou traduzir. Então, para mim, vai ser muito importante assistir as aulas ao vivo para poder fazer perguntas e tudo mais. E adivinha que horas que vai ser? Quarta de manhã, né? Então, quarta de manhã eu vou ter que estar disponível para fazer esse curso agora, para depois poder traduzir com mais direito, né? Mais certo, assim, sem muitas dúvidas. Já vou aproveitar para tirar as minhas dúvidas na hora ali, né? Então, eu sinto muito, mas eu vou precisar mandar para quinta-feira. Eu sei que tem o Lama Santem, então, quem está fazendo, estudando Surangama Sutra com o Lama Santem, por favor, continuem. Depois, se vocês quiserem, vocês veem a gravação desse estudo aqui. Mas eu não tive muita escolha, assim. O Lama Santa eu posso assistir depois sem nenhuma diferença para mim, mas esse curso da Tibet House não. Depois, quando for sair mesmo na Tibet House Brasil, eu aviso vocês, porque vai ser bem legal, assim, é um curso meio, dura 10 meses e é completo, assim, né? Todos os temas mais importantes de filosofia budista, quem se interessar, de verdade, de verdade. Mas depois eu aviso. E aí eu peço já desculpas de novo por ter que ficar mudando o dia, mas é um motivo de força maior neste caso. Certo, fofuras? Então vamos começar o nosso estudo hoje? Eu queria fazer falar para vocês uma coisa. Esse livro, que tá onde será? Nossa senhora. Eu tenho uma biblioteca móvel aqui que é só dos livros que eu tô usando, mas ela tá crescendo, assim, né? Então, esse livro, eu não sei se vocês repararam, mas no final do livro tem. Não é só no final do livro, na verdade, no final dos capítulos, né? Tem práticas, né? De meditação. Nesse primeiro capítulo que a gente está estudando agora, que talvez a gente termine hoje, não tem prática nenhuma, né? Então a gente está fazendo uma prática assim, meio geral, assim, né? Só uma prática de check-in, assim. Mas eu queria fazer uma das práticas do livro, assim, que são bem simples as práticas, exclusive. Eu acho que esse é o barato dela, assim. E curtas que a gente pode fazer, né? Então, agora eu vou fazer a prática da página 67. Quem quiser depois dar uma olhadinha. Mas é bem simples, assim, bem, bem simples. Então, a gente começa encontrando uma postura confortável. Pode ser onde você está agora, assim, não precisa nem mudar de postura, porque a prática vai ser curta. Então, leva a sua atenção para o corpo. Onde você está, só convida a sua atenção para o corpo. Corpo todo inicialmente. Deixa a atenção percorrer todo o seu corpo. E agora leva a atenção para a respiração, bem gentilmente. Começa a notar mais especificamente as sensações da respiração conforme o ar entra e sai. O abdômen expande e relaxa.
Descansa em cada uma das expirações. Começa pelo relaxamento do corpo, sentindo o corpo relaxar a cada uma das expirações. Talvez você note que tem várias camadas de tensão que a gente pode ir soltando. E assim você vai relaxando cada vez mais com cada respiração. Talvez seja mais fácil notar o relaxamento do corpo. É a nossa experiência mais grosseira de corpo. Mas percebe que você também pode soltar o esforço por trás da fala, os impulsos de expressar coisas, de comentar, vai soltando esse esforço também. Experiência mais sutil de relaxamento. E você pode ir soltando também o esforço por trás das distrações, das atividades da mente, do pensar, do raciocinar, associar, classificar, julgar. Solta também esse esforço por trás das atividades da mente. Esse é um relaxamento mais sutil de mente. E assim vai se abrindo para uma mente mais generosa, mais espaçosa a cada expiração. E a gente pode encerrar essa prática agora. Obviamente eu mudei coisas na prática, né? Eu não consigo, não me contenho, né? Mas eu só quis expandir um pouquinho uma coisa que é muito importante, assim, a gente pode não notar, né? Mas nas práticas do professor Alan Wallace, ele normalmente fala em corpo, fala e mente. E muitos outros professores falam em corpo, fala e mente, né? E a gente pode não notar essas sutilezas, assim, do que é relaxar a fala, relaxar a mente, né? Mas é como se fosse um processo, o mesmo processo, assim, que vai ficando cada vez mais sutil. Então começa pelo corpo, que já não é fácil. Relaxar todas as camadas de tensão do corpo, né? Se a gente passar meia hora fazendo uma prática de relaxamento do corpo, a gente vai meia hora ficar encontrando tensões no corpo que a gente pode relaxar. Então, assim, é um processo que eu convido vocês todos a fazer também, porque eu faço também pelo menos uma sessão de 24 minutos só de enfermaria, que o Lama se chama, né? De relaxar as tensões do corpo, basicamente. Mas aí eu também noto assim que é meio que natural. Na verdade, a prática é soltar o esforço por trás das tensões do corpo, por trás da vontade de ficar comentando as coisas, por trás da vontade de falar, de se expressar, de agir, né? Soltar esse esforço também. Depois, soltar o esforço de ficar
dando atenção e dando sequência para as coisas que vão surgindo na nossa mente, né? Lista do supermercado, sabe? Responder e-mail que nem chegou, sei lá, as coisas que a gente começa a fazer mentalmente, né? Mas vocês notam, tem um fio aí nessa prática que vai ficando mais sutil, que é soltar o esforço, né? Depois o que acontece, depois da prática? A gente continua soltando o esforço desnecessário durante o dia inteiro. Que é impressionante quando a gente nota, assim, o quanto de esforço desnecessário, inútil, que não agrega nada, pelo contrário, né? O esforço que a gente faz durante o dia todo, em todas as nossas atividades. Quanto a gente, eu não sei vocês, mas eu tenho uma tendência a uma palavra que aprendi com meu amigo Júnior Bardi, que eu sinto uma falta dele, porque ele era tão. Ele me deu cada explicação assim, que eu não entendia. Mas ele falou uma palavra que os psicólogos conhecem bem, que é catastrofização. Eu tenho uma tendência. Eu adorei quando eu aprendi essa palavra, assim, porque eu falei, é isso que eu faço. Catastrofização, assim. Se alguma coisa não tá muito bem, na minha mente fica muito pior, mas muito pior, né? E eu sofri tanto tempo com isso, pessoal, que vocês não têm ideia, assim, do tanto de tempo que eu sofri com essa minha. Como se isso fosse, de alguma maneira, me preparar para lidar com o pior. Desde criança. Eu acho que isso era útil, assim, sabe? Eu já vou parar de falar e a gente já vai estudar o texto, mas só um comentário final. Desde criança, eu tinha esse pensamento, assim. Quando eu tava preocupada com alguma coisa, eu pensava assim: não, mas o que que pode acontecer de pior? Sabe? Tipo, criança mesmo, preocupada com uma prova. Ah, tudo bem, se eu for mal na prova, o que que vai acontecer? Sabe, tipo assim, o que que será que pode acontecer de pior? Eu acho que isso me ajudava, numa certa medida, sabe? Porque eu falava, bom, se tudo der errado, tá tudo bem, né? Mas eu acho que eu desenvolvi esse hábito, sabe? De o que que pode acontecer de pior. E é claro que quando a gente cresce, né? Vai ficando mais adulta, a gente já consegue imaginar muito mais coisas piores, né? Ainda assim, a realidade é muito mais criativa do que a gente. Por mais que a gente tente imaginar, às vezes as coisas acontecem de um jeito que você fala, pô, isso aí eu não achava que ia acontecer, né? Mas na imensa maioria das vezes não acontece nada. E daí, o que aconteceu nesse processo é um sofrimento desgraçado, desnecessário, inútil, completamente, né? Então, esse é o esforço que está por trás das atividades da mente, sabe? Essas antecipações que a gente faz, tentando adivinhar o que vai acontecer. Sim, no meu caso, era completamente inconsciente, assim. Era um pilotão automático mesmo. Quando eu via, eu tava desesperada por nada, né? Tinha acontecido nada, efetivamente, né? E a imensa maioria das vezes não aconteceu mesmo. Então é isso, amores. Esse tema de soltar o esforço mudou a minha vida. Eu ouvi isso a minha vida inteira com o professor Alan Wallace, né? Mas aí teve um dia que caiu a ficha, né? Mudou minha vida. Fala, Juju. Hã? Peraí. Ah, desculpa. Achei que eu tinha. Eu acho que eu prendi o microfone achando que tava soltando. Fala, querida. Por isso que eu levantei a mão. O... Mas acho que tem um lado bom disso, assim, né? Eu não sei, minha profissão foi quase a vida toda de prever risco. Era o meu trabalho. Uhum. Então, e virou automático mesmo. Hoje eu não faço nada sem imaginar um cenário antes e planejar um monte de coisas e tal. Então, acho que tem um lado bom, né? Que é o Tem. de você pensar nas situações, pensar antes de agir, se preparar. Como você falou, de alguma forma deixa a gente mais preparado para coisas que possam acontecer para a gente pensar sobre aquilo. O problema é quando vira angustiante, né? Quando É, o vira uma problema é ser coisa que não te deixa automático, mais. Juju. Isso que você tá falando chama inteligência, né? Botar a inteligência para funcionar. Isso aí é uma coisa maravilhosa, lógico, olhar o cenário, tudo, né? Mas não era isso que eu fazia, sabe? Era uma coisa completamente automática e não era, porque quando você fala, bom, eu vou imaginar todos os cenários, possivelmente você inclui cenários bons também, né? Cenários em que as coisas dão Uhum. certo. No meu caso não, eram É, só as cenários catástrofes. catastróficos, né? Então Sim. não me ajudava, sabe? E eu acho sempre assim, o ponto sempre é a possibilidade de escolher, né? Sempre eu acho isso, sabe? É você criar escolhas para você, né? E não ficar refém das coisas internas também.
né? Sim, Sempre sim. que falta escolha, não é bom. Então não é não fazer, não é falar, não, agora vai dar tudo certo, porque eu não vou mais imaginar. Não é isso também. Mas é ter escolha, né? Para mim era uma grande fonte de sofrimento. E eu não acho que é muito incomum, sabe? Eu já vi várias pessoas. é, Porque a gente, inclusive, o Paul Ekman, né? Ele disse que a gente tem um viés para isso mesmo, assim. A gente tem um viés cognitivo, evolutivo de espécie, de ver mais ameaças onde elas não existem do que o contrário. Em termos de evolução da espécie, foi mais importante ver ameaças onde elas não existiam, né? Do que passar despercebido e tomar sei lá, ser comido por um leão. Só que não é toda hora que tem um leão querendo te comer, né, pessoal? Vamos combinar. Nossa vida não é bem assim, né, que funciona. Então, a gente tem esse viés cognitivo, né? E pode ser que ele seja mais presente em algumas pessoas, né? E aí é um gasto desgraçado de esforço inútil. Então, eu estraguei a meditação do Norman Fisher, que era para ser bem simples, né? Mas depois que a gente também começa a ter mais clareza, né, de todo tipo de esforço que você pode soltar, essa meditação pode realmente ficar curtinha e funcionar, né? Mas eu só quis aprofundar um pouquinho nessa primeira vez. Aí, a semana que vem, a gente faz só a do Norman Fisher, sem atrapalhar muito, assim, sem complicar muito. Tá bom, fofuras? Vamos então olhar o tema de hoje? A gente vai começar esse tópico aqui, ó, o caminho do Bodhisattva, que por fim é o tema do livro, né? Deixa eu ver, tem alguém falando no bate-papo. Amo tua espontaneidade. Ai, Lúcia, muito obrigada. Então, o caminho do Bodhisattva é o tema central desse livro, né? Como é que os Bodhisattvas, como é que é a vida desses seres aí que são os Bodhisattvas, né? Que colocam as, o bem-estar do outro acima do seu próprio bem-estar e aí acabam se sentindo melhor do que todo mundo. Porque isso que é engraçado nessa história, né? A gente pensa assim, os Bodhisattvas são aqueles... Porque, olha, eu não sei vocês, mas vê se isso funciona pra vocês. A gente tem a impressão assim, pode ter a impressão assim, o Bodhisattva é aquele santo, né? Que, como diz o Lama Santem, sem crítica à religião católica, mas o fato é, né? Que as carinhas do santo são sempre meio tristes, assim, né? Como se eles estivessem o tempo todo sofrendo para ajudar os outros. Com raras exceções, tipo, um que eu sempre vejo mais felizinho é São Francisco de Assis. Ele tá sempre feliz, tá sempre no meio dos passarinhos, no meio dos bichinhos, né? Tá sempre feliz. Mas em geral, se a gente vê as imagens cristãs, né, elas são sempre meio tristes, assim, meio sacrifício, meio como se fosse um sacrifício sempre, né? Assim, se colocar os outros na nossa em primeiro lugar, assim. E aí a gente pode ficar com isso na nossa mente. O Bodhisattva é aquele que se ferra em nome dos benefícios dos seres, né? E não é verdade. É só olhar o Dalai Lama, pessoal. Quando vocês quiserem ver como é que é um Bodhisattva, pensa no Dalai Lama. E quantas vezes que vocês viram o Dalai Lama com cara de sofrimento, assim, com tudo que ele já pessoalmente atravessou, né? O bicho é alegria em pessoa, né? Energia em pessoa. Ele falou agora, quando ele fez 87 anos, ele falou assim: bom, então, eu tenho uma previsão de viver até os 110 anos, pelo menos, né? Tá cheio de vigor, cheio de amor pra dar, literalmente, né? Então, assim, esse é o Bodhisattva. Então, quando vocês acharem como que é um Bodhisattva, é só Dalai Lama. É o nosso grande modelo, né, de Bodhisattva. Então, não é. Então, esse ser que coloca o outro em primeiro lugar e fica feliz na hora, assim, né? Não tem nenhum sofrimento aí no meio. Aliás, tem um sofrimento natural. Isso eu já vi também acontecer com o Dalai Lama. Vocês já viram alguma cena dessas dele chorando, né? Alguém conta uma história para ele chora durante 1,5 segundos e para de chorar e já, né, passou, já foi aquilo, né? Mas ele é tocado pelo sofrimento, né? Então ele tá atravessado pelo sofrimento o tempo todo. Só que ele não se atira, né, nisso, assim, não cai na angústia que vem de testemunhar o sofrimento do outro. Mas enfim, vamos lá pro livro, que senão eu vou ficar falando só. Bom, então o budismo Mahayana... peraí, deixa eu compartilhar com vocês. Então a gente está nessa página 28 do livro. Então o budismo Mahayana ajustou a mitologia original do budismo para refletir a importância dessa conquista revolucionária da consciência. Então lembra, o budismo Mahayana é essa escola que faz isso, né? Que coloca os outros na cena, né?
de surgir o Mahayana, a gente tinha o budismo Hinayana, que era um caminho solitário, um caminho de liberação individual, né? E o Mahayana colocou a galera toda na cena, né? Como mencionado inicialmente, os Mahayanas imaginaram o Buda como um princípio cósmico, não como um ser humano sábio, só, né? Como um ser humano sábio. Existe o Buda histórico, né? Mas o Buda é um princípio cósmico que se manifesta em milhares de outros seres e situações e tudo mais. Como tal, o Buda estava além dos seres humanos e de seus problemas. Ele se tornou uma figura de fundo, benevolente, cujo trabalho foi capacitar e inspirar os outros, né? No primeiro plano, o budismo Mahayana instalou uma nova figura de inspiração religiosa e salvação, o Bodhisattva. Então, não foi só o Buda histórico que surgiu e morreu e, puxa, como ele era legal. Ele instalou essa motivação dizendo que também nós somos herdeiros do Buda, né? Nós um dia nós vamos poder expressar tudo que o Buda histórico expressou, né? Como tudo mais no budismo Mahayana, o Bodhisattva já existia nas escrituras iniciais. Nesses textos, o Bodhisattva era uma pessoa destinada a se tornar um Buda numa vida futura. Era um Buda em treinamento, um Buda trainee. Havia apenas um Bodhisattva, o Buda histórico em suas vidas pregressas, né? Então tem as histórias das vidas anteriores do Buda, que ele passou muitos perrengues e já foi para os infernos e já morreu nos infernos, nasceu num dos deuses, e milhares de histórias sobre as vidas do Buda, né? Esse que se tornou, na vida do príncipe Siddhartha, se iluminou, né? Então havia apenas um Bodhisattva, que era esse Buda que vinha tendo essas vidas, durante as quais sua principal prática era a devoção, o serviço e a compaixão, né? De, tipo, dar um pedaço do corpo para alimentar uma tigresa que estava quase morrendo e não conseguia alimentar os filhotes. Então, muitas histórias, todas assim, de devoção e serviço e compaixão. Tem uma história super bonita do Buda Shakyamuni, né? Numa vida anterior. Rapidinho aqui. Que encontrou o Buda anterior, o Buda Mahakasyapa, né? E ele, quando ele viu o Buda, assim, ele era um monge, sei lá, não sei bem o que ele era, mas ele era uma pessoa comum, assim, né? Não era o Buda ainda. E numa vida bem anterior, assim. Aí ele encontrou o Mahakasyapa, e quando ele viu o Buda, Mahakasyapa, a hora que ele viu, fez contato na presença daquele Buda, né? Ele imediatamente surgiu essa aspiração nele de ser igual a esse Buda, né? Naquele momento ele tomou o voto mesmo, fez o voto de se tornar um Buda, né? E ele jogou, o Buda Mahakasyapa ia visitar o lugar onde eles estavam, e tinha chovido, tinha muito lodo, muita lama. Ele tirou própria roupa, né, o próprio manto que ele estava usando, e jogou no chão pro Buda poder passar sem se sujar com lodo, né? E nesse momento ele olhou pro Buda e fez esse voto, e o Buda Mahakasyapa, tipo, falou, sim, você vai ser o próximo Buda, mais ou menos assim, né? Você realmente vai ser o próximo Buda. Já nomeou ali, né? Mas daí ele teve muitas outras vidas ainda para se tornar o Buda Shakyamuni, por fim, na vida que ele nasceu como Siddhartha. Mas tem várias histórias bem bonitas, né? Mas era isso, né? Essas histórias de vidas passadas eram folclóricas. Essa palavra folclórica é bem estranha, né? Essa tradução aí, mas enfim, eram vidas que eram contadas, vamos dizer assim, descrevendo atos extravagantes de cuidado e de autossacrifício. Mas, de novo, esse autossacrifício era espontâneo, né? Ele se alegrava em fazer isso, né? Graças a essas muitas vidas de prática altruísta, o Bodhisattva nasceu como príncipe Siddhartha, que abandonou o lar para praticar meditação e que, por fim, despertou para se tornar o Buda da nossa era. Os Mahayanas elevaram esse tema do Bodhisattva às alturas. Como eles fizeram com muitos outros ensinamentos originais, eles expandiram exponencialmente. Agora não havia apenas um Bodhisattva, mas incontáveis Bodhisattvas. É óbvio, né? Isso é meio óbvio. Assim, claro que não era só o Buda que fazia isso, né? O Buda Shakyamuni, por fim, que a gente reconheceu. Já existia o Buda Mahakasyapa antes dele. Como assim que era só esse, né? Ele é o quarto Buda. Quer dizer, teve muita gente aí nesse caminho, né? Então, não havia apenas Buda,
né, o que a gente conhece, mas incontáveis Budas ensinando em incontáveis mundos. Tem isso ainda, né? Não existe só planeta Terra na cosmologia budista, né? Existem incontáveis mundos, né? Algumas imagens religiosas parecem ter expressão de sofrimento. A gente comentou isso bem no comecinho aqui, Rubem. Parecem ter expressão de sofrimento. Mas não é o caso dos bodhisattvas. Às vezes até tem um sofrimento implicado aí, mas tem uma intenção que está acima da experiência de sofrimento, né? Como acontece no Dalai Lama, ele chora às vezes. Eu me lembro tem um encontro de mulheres, né, com o Dalai Lama. E a Tenzin Palmo era jovenzinha, faz muito tempo, foi muito tempo atrás. Tinha a Tenzin Palmo, a Thupten Chodron, acho que a Pema Chodron não. Acho que a Jonani Fax, todas elas jovenzinhas, assim, conversando com o Dalai Lama. E a Tenzin Palmo dá um esculhambo, assim, ela fala, as mulheres são maltratadas no budismo, as monjas são maltratadas, a gente está prestando um desserviço a esses seres. Elas vêm para esse mundo e se tornam monjas aspirando, e a única aspiração que elas têm na vida é renascer como homens, para por fim elas poderem praticar o Dharma. Cara, o Dalai Lama e soluçava, assim, sabe? Aí daqui a pouco ele limpou o rosto assim e pronto, continuou conversando com elas. Não, nós temos que fazer alguma coisa com isso, mas aquilo doeu nele, né? Então tem um sofrimento. Mas vem e vai. E não, né? O Bodhisattva não desmaia ali naquele sofrimento, fica chorando o resto da vida. E paralisado, né? Então, tomando a ideia de compaixão e preocupação com os outros, como a essência da vida do Bodhisattva, eles colocaram a figura do Bodhisattva no próprio coração da concepção dos ensinamentos. A figura central é essa motivação de Bodhicitta, né? Apesar de ser ainda um ávido estudante em treinamento e não um sábio realizado, o Bodhisattva se movia das beiradas para o centro do palco do Dharma. Os Bodhisattvas tomaram votos de ser devotados a infinitos Budas e de servir a infinitos seres, a cada um dos quais era destinado o direito de um dia se tornar um Buda. Os Bodhisattvas Mahayana são os coelhinhos da Duracell do budismo. Aqueles coelhinhos, não sei se vocês lembram dessa propaganda, aquelas pilhas que duram, né? E os coelhinhos que ficavam batendo. São os coelhinhos da Duracell do budismo. Inocentes e entusiasmados, eles fazem um esforço infinito para fazer práticas infinitas e realizar benefícios infinitos pelos outros, né? Essa é a agenda dos Bodhisattvas. Os Bodhisattvas ficam felizes em adiar o seu próprio despertar até que todos os outros seres sencientes sejam salvos. Agora eu vou contar uma história bonita aqui. O Alan Wallace perguntou para o professor dele, para o Geshe Nantagen, que foi um dos primeiros professores dele. Já que existe esse ideal do Bodhisattva, uma pergunta hipotética, né? Meio de CDF, assim, que é o Alan Wallace. Mas já que existe esse ideal Bodhisattva, né, de todos os seres atingirem iluminação antes dele, quando todos os seres tiverem se iluminado, né? O que vai acontecer com esse único Bodhisattva que sobrou? Vamos dizer assim, eu sou a única Bodhisattva desse planeta aqui, né? A última que vai se iluminar. Porque todos os outros já se iluminaram. E eu não, porque eu ainda sou um Bodhisattva que botei todo mundo na minha frente, né? Que motivação que eu vou ter para atingir a iluminação se todos já se iluminaram? Essa foi a pergunta do Alan Wallace pro professor dele. Hipotética, né? Mas interessante, porque se a motivação dos Bodhisattvas é atingir a iluminação para benefício dos seres e colocar todo mundo na frente, o que vai acontecer quando todo mundo atingir a iluminação e eu não? Aí o que disse o Geshe Nantagen? Ele falou assim, os Budas vão se manifestar como seres do Sansara só para você atingir a iluminação. Olha só. Aí a gente vai achar que tem um monte de seres assim do Sansara sofrendo, e daí eu sou um Bodhisattva, eu vou continuar até atingir a iluminação. Até libertar todos esses seres que são Budas, na verdade. Vira uma coisa meio roda sem fim, assim, né? Mas no fim o que acontece é que o Dilgo Khyentse Rinpoche, que é um grande mestre, ele falou que, na verdade, no final, o praticante ele não tem nem preferência em atingir a iluminação ou não, sabe? Entre Nirvana e Sansara. Não faz a menor diferença, ele já não tá tendo essa experiência, né? Então ele vai andar por onde precisa andar, né? Esse é o ponto, mas o processo é incrível, né? O método é incrível, assim, você ir avançando e levando as pessoas junto, só que você vai avançando, né? Você vai se purificando todos os seus obscurecimentos, assim, nesse caminho aí. Então não é exatamente que você fica por último, né?
É meio que o processo é querer levar os seres à iluminação. Mas, obviamente, que para isso você vai indo junto, né? No mínimo. Nos muitos sutras e tratados que mencionam o ideal do Bodhisattva, o budismo indo tibetano criou um maravilhoso, extravagante, idealista e inspirado retrato de um ser humano perfeito, cujo amor e entusiasmo é literalmente ilimitado. Todos os ideais são projeções imaginadas. Embora possamos concebê-los, eles não podem existir nesse mundo imperfeito. Mesmo assim, eles são valiosos. Quer dizer, os ideais do Bodhisattva nunca se realiza perfeitamente no Sansara. O Sansara é imperfeito, por definição, né? Mas mesmo assim, eles são valiosos. Nós precisamos de ideais para nos impulsionar para um futuro melhor, para nos inspirar a sermos pessoas melhores, no mundo melhor. Religiões são sempre idealistas. Por isso que o Norman Fischer fala tanto da criatividade, né, da imaginação. Porque é sempre esse o ponto, assim, a gente idealiza um mundo melhor, que nunca vai acontecer. Mas aí, nesse processo, a gente vai avançando, né? Vai se livrando do sofrimento. Então, as religiões são sempre idealistas, para nos inspirar a sermos mais do que somos, mais do que jamais poderemos ser. Acalentamos ideais como ingredientes essenciais da nossa humanidade. Sem eles, lentamente perdemos energia. Como se a gente ficasse, em algum momento, se a gente não tivesse a capacidade de imaginar uma saída, ou imaginar uma possibilidade melhor, a gente fica soterrado pela realidade, né, que a gente está enxergando ali como realidade. Né? Sem eles, lentamente, nós perdemos energia. A duração vai acabando. Nos tornamos entediantes, mesquinhos, eventualmente deprimidos. Eventualmente, não é eventualmente, na verdade, ao final, deprimidos. À medida que a entropia natural da vida nos supera. A gente fica soterrado mesmo, né? Os ideais nos elevam. Tem uma definição que o Alan Wallace dá para amor, se vocês leram ou lerem o livro As Quatro Incomensuráveis do Alan Wallace, vocês vão ver. Amor, ele fala que é ter um sonho de felicidade genuína, né? E convidar esse sonho. Ele fala assim, primeiro ele fala assim, a realidade ela é composta de fatos e daquilo que ainda não se tornou fato, né? Que a gente podia dizer aqui na linguagem do Norman Fischer de ideais, né? Possibilidades que ainda não se tornaram fatos. Mas ele diz, as possibilidades são tão reais quanto os fatos, né? E aí o amor seria convidar um sonho de felicidade que ainda está no reino esse reino das possibilidades para se tornar fato, né? Fazer ter essa motivação e fazer coisas nesse sentido, né? De fazer com que as possibilidades da felicidade genuína se tornem fatos, né? Super bonito, para nós e para o outro. Então tem uma imaginação muito importante, que é justamente imaginar esse reino de possibilidades, né? Que são tão reais quanto os fatos. É claro que podemos exagerar o idealismo. Precisamos equilibrá-lo com o realismo, honesta e humildemente aceitando quem somos no mundo e enraizando nosso idealismo nisso. Ideais são como horizonte, um lugar para o qual nós podemos caminhar, uma direção que podemos seguir, mas não um lugar de chegada. Na jornada rumo ao horizonte, o único lugar onde caminhamos é aqui, o chão onde pisamos. Ai, como é bonito isso. Ideais se tornam problemáticos quando nós os levamos ao pé da letra, nos agarramos a padrões impossíveis. Ideais são ideais, ideais não são reais. Então, já conflita um pouco com a linguagem do Alan Wallace, né? Mas explicando é isso, né? Eles não são fato, vamos dizer assim. À medida que tentamos realizá-los, nós nos frustramos. Ideais são ainda muito mais tóxicos quando nos iludimos, pensando que os realizamos. Ah, já sou um Buda, né? Eu tô acima da... Nossa, isso é terrível. Eu sou um praticante Dzogchen, sou um praticante muito elevado, assim. Eu tô acima da causalidade, então eu posso aprontar o que eu quiser, porque eu tenho a louca sabedoria, sabe? Isso é um engano tão horroroso, né? E pode trazer tanto sofrimento. Então é muito perigoso. Os budistas sofrem podem sofrer desse mal, assim, sabe? É uma grande armadilha, assim, eu falo dos budistas porque é o que eu conheço, né? Possivelmente nas outras religiões também tem isso, né?
E não precisa nem ser religião, pode ser alguém que se acha ético demais, assim, completamente perfeito, né? Acima do bem e do mal, né? Então, ideais são muito mais tóxicos quando nós nos iludimos pensando que os realizamos. Nos tornamos cegos em relação ao nosso comportamento e à nossa motivação e cegos para os outros, a quem julgamos menos do que nós mesmos, óbvio, né? Esses pobres mortais. Entre todas as formas perniciosas de idealismo, o idealismo religioso pode ser o pior. Seus excessos podem ser literalmente mortais. A graça salvadora do ideal do Bodhisattva é que ele é o ideal tão ultrajantemente extravagante, tão absurdamente imaginativo, que temos clareza desde o princípio que nós nunca iremos realizá-lo. É literalmente impossível. Tem uma questão importante nisso que ele está falando aqui. Eu sofro por acho que nada sei. Então, deixa eu ver, vamos comentar as falas no chat aqui. A Lúcia falou que sofre porque acha que não sabe nada, né? Então, é um outro extremo, né? A gente com certeza sabe mais do que alguém, né? E a gente precisa se apropriar das qualidades que a gente já desenvolveu, sabendo que existem muitas por desenvolver, né? Mas se a gente não se apropria das qualidades que a gente desenvolveu, a gente não tem nada para oferecer. A gente acha que não tem nada para oferecer. E isso é ruim, né? Isso nos desconecta das pessoas. Por outro lado, se você acha que já chegou, se você não precisa de ninguém, não, né? Você já tá, né? Sem estar nesse lugar. E muitas vezes, uma vez aconteceu uma coisa super engraçada, sabe? Chegou uma pessoa dizendo pro Lama Santa que tinha se iluminado. Olha, eu atingi a iluminação. Qual foi a resposta do Lama Santen? Ele falou, que maravilha! Então agora você vai sair pelo mundo e ajudar as pessoas. Já que você atingiu a iluminação, vai trabalhar, né? Vamos lá. É o que os Budas fazem. Vai lá trabalhar, né? Achei perfeito isso daí, porque aí a pessoa sai para ajudar e vê que não dá, né? Já volta logo pro lugar onde ela está, de fato. Achei maravilhoso. Aí o Arthur falou assim: idealismo político já levou a tanto sofrimento também. Acho que isso aparece em todas as formas. Todas as formas, com certeza. De compreender e se relacionar com o mundo. Com certeza. Mas o que ele está dizendo é. Eu não sei também dizer qual que é o pior, mas a tese do Norman Fischer é que o religioso é o pior, né? Se desconecta muito da realidade, assim. Talvez o religioso ele deu uma licença poética, assim, sabe? Maior do que o político. O político sempre tem um embate ali, né? Que a pessoa tem uma chance de se ferrar e de ver que não deu ainda. Mas como acontece com os movimentos políticos, esses idealistas, né? Eles afundam. Agora, para uma pessoa idealista religiosa afundar, não sei nem bem o que precisa acontecer. Talvez porque o idealismo religioso dá essa possibilidade a pessoa se retirar do mundo, né? E alguns outros não, a pessoa tem que estar no mundo. Mas o idealismo religioso, ele pode dar essa possibilidade a pessoa se retirar. E só fica perdendo tempo ali, no mínimo, perdendo tempo. No máximo, levando os outros junto, né? Tipo essas seitas malucas, assim, que as pessoas se matam e tudo mais, né? Elas se retiram do mundo, ficam dentro daquela bolha, né? Elas não precisam interagir. Não é isso que ele tá falando, né? Isso é o que eu tô pensando aqui. Talvez o idealismo religioso, ele dê mais essa possibilidade, assim, sabe? Das pessoas se fecharem naquilo sem precisar se confrontar com nada. Às vezes essas comunidades duram muito tempo com um sujeito lá. Não sei se vocês assistiram um documentário sobre o... Ai, caramba, esqueci o nome dele. Como é que chama um documentário de 4... Osho. Hã? Osho. O do Osho? É. Não é. O que é Mas ali, aquela galera... mas ali eles acabaram exatamente porque tinha muito confronto, né? Ele confrontava porque... com os vizinhos, ele acabou Mas é com porque eles todas se as relações. expandiram demais, né? Mas eles poderiam ter ficado. Tem seitas que ficam pequenininhas muito tempo, né? Que se mata e acontece coisas absurdas, né? Mas o do Osho, ele perdeu o controle. Ele mesmo começou a se expor demais, ficar super conhecido e tudo mais, né? É impressionante aquele documentário, é muito E só impressionante. conflito, né? Então ele chegou num lugar, um cara de fora, né? Indiano, chegou num lugar e, em vez de criar relações e conexões, ele arrumou briga com os vizinhos, né? Briga armada, com arma, tudo. Então, Puta, não tinha a menor meu, chance, não tinha a menor chance daquilo doido. dar certo, a Não, menor. não. É uma loucura. É.
Ele errou a mão ali, né? Não, errou muito a mão. Mas não, errou totalmente a mão. Quer dizer que ele poderia ter ficado fechado dentro daquele ciclo em algum lugar, menos que não fosse no interior dos Estados Unidos, né? Brigando com aquele povo doido, varrido também que existe no interior dos Estados Unidos, né? E sem conflitar. Ele É, poderia ter ficado ali quieto, mas não ficou, né? Não é exatamente o que ocorre no Brasil agora, um ideal que se diz fincado na religião. É, ocorre nos vários grupos, assim, né? Nos vários grupos que estão agora também polarizados, né? É que uns trazem mais prejuízo do que outros, né? Mas em toda bolha tem um fechamento, né? Tem um idealismo ali que não consegue enxergar o outro. Isso em todas as bolhas, né? O ponto é que algumas são mais benéficas do que outras, né? Tem bolhas que são mais benéficas, enfim, né? Mas ainda assim são bolhas. Também é bom a gente lembrar disso, né? Ainda assim são bolhas, assim. O que o Lama Santen tem tentado fazer sempre, assim, é expandir, né? Não trocar de bolha, expandir a bolha onde as pessoas estão, né? As pessoas vão conversar com ele, ele tenta fazer esse movimento, ele tenta falar, não, o que você tá pensando tá errado. Ele não faz isso. Ele faz a pessoa dar uma expandidinha, né? Eu comentei com vocês uma vez, uma pessoa que no retiro, acho que já comentei isso aí. Uma vez no retiro, a pessoa entrou querendo falar mal dos bolsonaristas e tudo mais, de toda a barbaridade que está acontecendo no Brasil. E o Lama só falou da Segunda Guerra Mundial. Falou, então, você lembra da Segunda Guerra Mundial? Só isso que ele fez. Ele não falou. Não, primeiro ele falou, sim, eu concordo com você, tem muita coisa absurda acontecendo. Né? Primeiro, não, concordo contigo, verdade, tem muita coisa errada acontecendo. Mas olha, isso também aconteceu em outros momentos da história, vamos dizer assim, né? E daí ele faz sempre esse movimento de tentar nos ajudar a ampliar a bolha onde a gente está. Comigo aconteceu várias vezes também nos meus embates com o Lama Santos, especialmente os políticos, né? Ele sempre tentou expandir. Algumas vezes eu simplesmente não aceitei, né? Ponto final. Não! Não concordo! Né? Mas ele sempre, eu tenho que reconhecer que ele sempre tentou fazer isso, né? Expandir a minha bolha, a bolha de todo mundo que tá lá, sei lá, conversando com ele, né? É bonito de ver isso. Porque é isso que a gente é capaz de fazer também, né? E também é isso que vale, porque trocar de bolha só não adianta. De repente, eu sou, sei lá, uma coisa, depois agora não, agora eu sou outra. Mas não importa se tá dentro de bolha de novo, né? Você só fica mudando de bolha para bolha. O ponto não é mudar de bolha, o ponto é expandir a bolha até que ela e a gente se ilumine, né? Essencialmente, assim. A gente ultrapasse todas as bolhas, né? Essa é muita sabedoria do Lama Santen, que fica muito evidente, assim. Reparem quando vocês virem ele conversando com as pessoas. Reparem esse movimento dele. É muito bonito de observar, assim, como que esses lamas funcionam, né? A gente, em geral, a gente quer anotar a resposta, né? O Lama fala alguma coisa, sim, blá, blá, blá. É a Segunda Guerra Mundial, daí de repente a gente vai olhar a Segunda Guerra Mundial, que tudo bem, é isso que ele tá querendo mesmo que a gente faça. Mas muitas vezes eu não consigo imaginar o que tá passando na cabeça dele. Óbvio, né? Porque tá um pouco acima da minha possibilidade, assim, imaginar o que tá passando na cabeça do Lama Santen. Mas às vezes eu consigo perceber. Observa isso, assim, como isso é muito claro pra mim, essa coisa da bolha. Observe como ele tenta fazer isso com a gente, assim. Tenta expandir. Eu lembro uma vez, eu vou contar uma história pra vocês entenderem. Faz tempo que eu já saquei o que o Lama Santen faz. Teve uma época que eu queria muito só estudar do John Limpa, que é o mestre que o Lama Wallace apresenta pra gente, né? E tudo que chocava um pouco com os ensinamentos do John Limpa, né? Aí eu tive uma conversa com o Lama Santen, e o Lama Santen me apresentou um monte de outros autores maravilhosos que falam sobre Dzogchen, né? Olha, tem o Tilly Norbo. E eu, não, Lama, eu quero me concentrar nisso daqui. Eu tava querendo me fechar na bolha, uma bolha maravilhosa, né? Do John Limpa, mas ainda assim, era um estreitamento, né? Então pode ser maravilhosa. Mas o que ele tentava falar assim: olha, tem esse mestre, tem essa linhagem, tem essa. Né? Não tem só esta que você tá querendo se trancar dentro, né? Isso é muita habilidade do Lama, sabe? É uma liberação mesmo que ele tenta fazer com a gente. Isso a gente pode fazer com a gente mesmo. Quando a gente percebe, né, que a gente tá fechado, a gente pode tentar. Porque a gente tem a sensação que a gente precisa trocar, né, de coisa. Ou precisa defender, ou quando a gente vê que aquilo não tá muito certo, a gente quer trocar.
A gente faz isso na vida, não é? Nosso trabalho tá ruim, quero fazer o quê? Trocar de emprego, né? Aí eu faço aquele puta esforço pra me mudar de emprego. É a coisa mais. Ai! Eu tinha uma preguiça de mudar de emprego. Às vezes eu queria mudar de emprego, mas eu tinha uma preguiça. Falei, meu, começar tudo de novo, as pessoas não te conhecem, você não conhece as pessoas. Tem um esforço desgraçado de. E daí o que você faz? Você vai de um emprego pro outro, você só trocou, na maioria das vezes é só isso, você só troca de lugar mesmo, né? Continua fazendo as mesmas coisas, tendo o mesmo tipo de problema, sei lá, ou às vezes os problemas são um pouco diferentes. Mas o fato é que você não fez um movimento de ampliar a visão, né? Você pode até trocar de emprego, desde que esse trocar de emprego, né, nos ajude. Estou dando um exemplo idiota até, talvez não funcione direito, mas se essa troca de emprego, às vezes uma troca de, sei lá, de namorado, troca de qualquer coisa, nos ajude a ampliar a nossa visão, aí é bom, porque às vezes é difícil no mesmo lugar, né? As coisas estão tão cristalizadas que você não consegue muito se mexer, você fica meio apertado. Aí talvez seja legal mudar para uma bolha maior um pouco, né? Você pode pelo menos se espreguiçar, sei lá, fazer umas coisas. Mas isso que é o importante, né? A gente ampliar a nossa visão. Do jeito que for, trocando de emprego, trocando de namorado, não trocando de emprego, não trocando de namorado. O ponto é ampliar a visão, onde quer que a gente esteja. Isso é muito, muito importante de a gente lembrar. E observa o Lama Santen fazendo isso em perguntas e respostas, assim. Observa como ele não. Ele dificilmente confronta, a menos que, sei lá, também eu já vi ele confrontar. Mas eu acho que mesmo quando ele confronta, é para quebrar alguma coisa para a pessoa poder ampliar a visão. Acho que o ponto sempre é ampliar. Botem reparo nisso. O Lama Santen tem pura inspiração. Todos os lamas têm tem, né, essa qualidade, eu acho. Depois eu comecei a ver em outros lamas a mesma coisa também. É muito bonito de ver mesmo. Então, opa, acho que eu vou ler uma página aqui. Não, acho que não. É literal. Então ele tava falando que. Essa parte a gente lê, mas vou ler de novo. A graça salvadora no ideal do Bodhisattva é a graça salvadora, né? O grande poder, né, do ideal do Bodhisattva é que ele é um ideal tão ultrajantemente extravagante, tão absurdamente imaginativo, que temos clareza desde o princípio que nunca iremos realizá-lo. Com respeito a isso, nunca iremos realizar, a gente pode pensar assim: eu nunca vou atingir a iluminação. Não é isso. É que quem atinge a iluminação não é o ego. Eu acho que isso que é importante aqui nesse nunca iremos realizá-lo. O ego, esse que quer ganhar, que quer fazer isso, quer fazer aquilo, quer se solidificar cada vez mais, não é ele que vai atingir a iluminação. Ele vai precisar sair da cena, na verdade, para que a iluminação aconteça, né? Então não é possível aperfeiçoar o ego. Não é o ego que vai ser aperfeiçoado. Ele vai precisar ser transcendido, na verdade. O Rubem falou: pense que o caminho é individual, único, só seu. Se ficar escolhendo bolhas para fazer parte dela, saiba que vai se limitar. Olhe para a bolha, ela tem seus limites. Eu não sei se eu concordo plenamente assim com o caminho é só seu, individual. Eu imagino que você quer dizer que você precisa caminhar, né? Você que precisa caminhar. Mas sem esquecer que tem toda uma interdependência, né? Mas certamente é você que precisa caminhar. Até um ponto que você vai, né, precisar deixar de caminhar. Na verdade. Então, é literalmente impossível. Nunca poderemos chegar lá. Tudo que podemos fazer é nos manter caminhando para o horizonte do Bodhisattva. Inspirados pela visão brilhante adiante, contentes por nunca chegar. Isso é demais de bonito. Contentes por nunca chegar, né? Aí quando a gente chegar, a gente vai jogar o barco fora, né? É a história do barco, do budismo como um barco, né? De todos os caminhos como um barco. E você vai. O barco, você não vai continuar carregando o barco, né? O barco é como se fosse o ego, vamos dizer assim. É o nosso eu, é a nossa noção de eu que vai nos. É o eu que vai avançar no caminho, né? Mas a hora que chegar, a gente vai jogar o barco fora, a gente não vai sair carregando o barco. No Zen, recitamos os 4 votos do Bodhisattva. Putz, eu queria pegar a tradução da Journal Fax. Depois eu vou pegar direitinho a tradução da Journal Fax dos 4 votos do Bodhisattva, porque eu acho que tá meio diferente daqui.
Nos Venas recitamos os 4 votos do Bodhisattva. Os seres são inumeráveis. Faço o voto de liberá-los, eu acho, sabe? Não é salvá-los, que como tá na Journaling Fax. Depois eu vou recuperar. As ilusões são inexauríveis, inesgotáveis. Faço voto de acabar com elas. Os portões do Dharma são infindáveis. Faço voto de entrar neles. O caminho do Buda é insuperável. Faço voto de me tornar um Buda. Acho que eu faço o voto de realizá-lo, eu acho, na Journaling Fax. Eu vou pegar a tradução dela, mas é mais ou menos isso. É super bonito isso. Eles recitam todos os dias isso, né? Os seres são inumeráveis, faço voto de... É que eu não gosto dessa palavra salvá-los, eu tenho um problema com essa palavra aí. Mas é liberá-los, né? As ilusões são inexauríveis, faço voto de acabar com elas. Os portões do Dharma são infindáveis, faço o voto de entrar neles. O caminho do Buda é insuperável, faço o voto de me tornar um Buda. Esses votos são perfeitamente impossíveis. Perfeitamente impossíveis. Né? Eles não podem ser aperfeiçoados. Nós sabemos que não podemos tomá-los como objetivos comuns. Eles são objetivos imaginativos. Porque está além de todas as possibilidades do eu. Né? Por isso que eles são imaginativos, eu acho, sabe? No meu entendimento. Tomados num mundo imaginativo por seres imaginativos. Nós somos esses seres imaginativos. Tais votos apontam uma direção e inspiram os nossos sentimentos, as nossas ações, mas não nos pressionam. Nós os praticamos com alegria e bom humor. E nós os realizamos na imaginação. Eu acho que a gente deveria... Deixa eu ver uma coisa. A gente deveria deixar esse próximo tema aqui para semana que vem. A gente começa e não consegue terminar porque ele é mais longo. Eu acho esse tema da imaginação super importante nessa visão do Norman Fischer, né? Mas a gente tem que ter cuidado para não achar que é uma coisa que não existe, sabe? Só tá na minha imaginação, sabe? Ter uma visão niilista disso, sabe? De que só existe o que eu posso ver, né? E o resto não existe, assim, é só a minha imaginação. Não é nesse sentido que ele usa essa palavra, né? Ele usa no sentido de sonhar possibilidades, né? De sonhos, assim mesmo, né? De sonhar possibilidades. E eu acho que essa fala do Lama Wallace, de que a realidade ela é composta de fato e de possibilidades, ela é muito importante. E as possibilidades é o que o Norman Fischer está falando o tempo todo, né? De ficar convidando as infinitas possibilidades para se tornar fatos, eu acho. A Rafaela falou o seguinte: esse imaginativo retoma um pouco o que Norman Fischer fala sobre imaginação no início, que não é uma coisa louca e irrealizável, exatamente. São possibilidades, né? Senão a gente fica preso, né? Dando uma concretude para os fatos que eles não têm, né? Eles são impermanentes, a todo momento eles estão... E eles podem ser alterados, né? A gente pode convidar as possibilidades para se tornarem fatos. E o louco é que quando a gente não enxerga as possibilidades, elas não existem, né? Tem uma frase do William James que o Alan Wallace sempre cita também, que aquilo que a gente presta atenção é a realidade, né? É a realidade para nós. Então, se a gente não consegue imaginar possibilidades, elas não existem para nós, né? Então, a imaginação é isso, assim, essa capacidade de imaginar possibilidades, alternativas, né? Visões mais amplas, que é o que o Lama Santen faz com a gente. Se a gente não perder essa capacidade de sonhar, a gente está perdido. A gente está condenado a ficar na chatice dos fatos, né? O Alonso fala assim, a gente vai ter sempre mais do mesmo, se a gente não tiver essa imaginação, né? A gente vai só ficar recriando a novela mexicana da nossa vida, que é o que a Jetsuma fala. A Jetsuma fala que se a gente ficar presa, né, nas experiências e não se abrir para as possibilidades, estão na nossa cara, a gente não precisa nem imaginar muito. É só a gente se abrir que a possibilidade está ali na nossa cara, né? O ponto é mais a abertura, na verdade, né? E a Jetsuma fala que se a gente ficar presa às nossas histórias e achando que elas estão se repetindo o tempo todo, elas vão ser novela mexicana, que repetida, imagina, que castigo, né? Deixar as novelas mexicanas se repetindo, assim, uma reprise de novela mexicana, pensa.
Mas é o que acontece se a gente não se abrir para as possibilidades. A gente vai ter a sensação de que a vida está se repetindo mesmo o tempo todo, né? Nós mesmos somos uma possibilidade que aconteceu, exatamente. Exatamente, essa visão. Eu vou falar uma vez só da física quântica, porque eu tenho bronca de falar disso, porque quântico virou um negócio, né? Ai, mas enfim, é isso, né? A visão da física quântica é exatamente essa. A gente. O experimento fundamental, né? Que o elétron ele pode ser uma partícula, uma onda, dependendo do jeito que você medir, né? Então, a hora que você faz a medida, você tem o elétron como partícula. Você faz outra medida, você tem o elétron como onda. Então, quer dizer, é o processo que virou negócio de coaching. Exatamente. Vocês me desculpem, assim, se tiver alguém que tem alguma conexão com coach quântico, assim. Mas acho que essa palavra, ela tá se desgastando. Ela é tão incrível, né? Ela é a própria visão do caminho do meio. Tanto que quando o Dalai Lama conversa com esses físicos, né? Eles se reconhecem um no outro, né? Quem tem a visão do caminho do meio, de Nagarjuna, fala, meu, como é que esses físicos puderam chegar nessa visão, né? E os físicos olham pro Dalai Lama e falam, meu, como é que você conseguiu fazer, compreender isso sem ser físico, né? Então é super profundo. E daí, como tudo que se populariza, né, corre o risco de virar uma coisa qualquer, banalizada, e não é. Então a gente não deveria se achar que entende o que é a física quântica, né? E se autodenominar qualquer coisa quântico. Psicólogo quântico, terapeuta quântico, porque é uma coisa tão profunda, né? Que a gente não deveria achar que entendeu. Tipo o Prajnaparamita, esses ensinamentos mais sobre vacuidade. Ah, entendi o que é vacuidade. Melhor você nunca falar isso. Nunca fale isso. Agora entendi o que é vacuidade. Não. Você não entendeu. Se entender, você não tá falando isso, né? Porque a gente corre o risco de coisificar uma coisa que é incoisificável, né? A hora que a gente achou que entendeu, a gente se ferrou. Porque a gente não vai avançar mais. E eu garanto que a gente não entendeu. Porque não é entender, né, cognitivamente. O ponto não é esse. A gente pode até entender cognitivamente, né? Desculpe se alguém se doeu, assim, mas é verdade. A gente precisa tomar cuidado, né? De não embalar alguma coisa e achar que é aquilo, né? O que existe é o que descobrimos, vemos, percebemos ou cremos que entendemos. Não sei, Rubem, também acho difícil falar assim sobre o que existe, né? O que é a definição do que existe. Existem pelo menos dois modos de existência, pelo menos, né? Um relativo, que é aquilo que a gente percebe, vê, crê, blá, 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 e o absoluto que a gente não apreende. Então, a gente tem que ter cuidado também para afirmar. Fofuras, vamos fazer uma dedicação? Um encerramento curtinho, prometo? Então, a gente poderia, nesse momento, se apropriar de qualquer insight que a gente verdadeiramente teve com essa leitura, mas continuar abertos para abandonar tudo que a gente acha que entendeu, caso alguma coisa nova e diferente surja. Para a gente não se aprisionar no que a gente acha que compreendeu. Mas é esse equilíbrio entre se apropriar das qualidades, das compreensões que a gente tem nesse momento e a disposição em abrir mão delas. Se alguma coisa mais ampla, mais significativa surgir. E que nessa nossa abertura possam surgir mais e mais habilidades para a gente se apoiar uns aos outros nessa caminhada, nesse caminho do Bodhisattva. A gente está no caminho do Bodhisattva. Todos nós aqui estamos. Que a gente possa continuar se apoiando.
Então a gente encerra. Eu vou compartilhar com vocês no Telegram um vídeo que a Carol conhece, algumas pessoas já conhecem esse vídeo. Talvez o Sérgio conheça também, o Ed conhece, com certeza. Mas é um vídeo de uma pesquisadora chamada Julia Galef, que ela fala sobre essa mentalidade aberta e fechada, sabe? Muito legal. Ela vai chamar de mentalidade do batedor, que está traduzido no TED como escoteiro, mas que eu acho que é melhor a mentalidade do batedor e a mentalidade do soldado, né? O batedor é aquele que vai na frente e que tem que ver o que está lá, né? Ele não vai ter nenhuma premissa, né? Definitiva, assim, sobre o que ele vai encontrar. Ele tem que encontrar o que tiver lá, né? Porque dele depende a segurança de todo mundo que vem atrás, né? Ele não pode ver coisa que não existe, nem deixar de ver coisas que existem, né? Então, essa mentalidade aberta. E a mentalidade do soldado, que tem uma ideia fixa que ele precisa defender. Tem um filme também sobre esse caso que a Julia Galef comenta lá, que eu esqueci o nome, mas não sei se a Carol lembra, ou o Ed. Mas tem um filme bem legal sobre o episódio que ela usa para ilustrar a teoria dela, né? Eu vou achar tudo isso e vou postar lá no Telegram. Tá bom, amorzinhos? Então, semana que vem, desculpem, a gente já passa para quinta-feira de novo. Perdão. Mas é um bom motivo, uma boa. Poderia ser depois, mas melhor a gente já se acostumando com esse outro dia mesmo. Certo, amores? Muitas gracias pela companhia preciosa de todo mundo. E a Obrigada. gente segue quinta, então. Jane? Oi? Beijo, obrigada, gente. Você poderia informar, é hoje que tem o estudo no SEB dos 8 pensamentos? Dos 8 versos. É hoje. Passada sumiu da minha cabeça, eu esqueci. É hoje. Em dúvida, se tá na quinta, na quarta. Como é teu nome? Galaxy A20. Ângela. É, Ângela. Ângela. Eu nem vi que acho que mudou. Não faz mal. Você tá no grupo do Telegram na quarta-feira? Não, né? Não tô. Não? Eu vou postar o link aqui para você. Aqui no chat. Você consegue ver ou não? Consigo. No bate-papo? Então, pera só um pouquinho. Deixa eu abrir aqui para pegar o link para você. Que daí fica mais fácil também se seguir. Você. Eu me perdi no dia, sabe? Eu sei como é. Eu sei como é, querida. Tá difícil, né? Muita coisa. Muita coisa ao mesmo tempo acontecendo. Mas não se preocupa também, porque fica tudo gravado, né? Todas essas coisas que a gente faz aqui juntos fica gravado. Então, se você perder. E aí você vai entrar nesse link do Telegram do grupo da quarta-feira. Ó, raios. E vai estar. Tudo que aconteceu antes de você entrar tá lá gravado. É o benefício do tal do Telegram, por isso que eu vou mudar também. Tá vendo esse. Tô. Tá vendo? Já peguei. Então tá bom. Aí eu entro por aqui. Entra por aí. Aí nesse grupo vai ter o link do Zoom também, tá bom? Fica gravado também, Ivone. Mas aí. Muito obrigada, viu? Imagina, querida, beijo. Ivone, fica gravado, mas aí o link fica nesse Telegram. Eu acho que não tô. Não, deixa aberto, sim, eu acho. Mas é no canal de Estudos do Dharma. Não é naquele canal de YouTube Jane Pili comunzão, assim. Mas tem os links no grupo do Telegram. Tá bom, querida? Muito Beijocas. obrigada. Tchau, amores. Beijo, beijo. Tchau. Tá certo. Tchau. Beijo, querido. Tchau, tchau. Tchau.